E você aí caminhou quanto tempo, pastor Enéas, mais ou menos? Pastor Enéas foi uma jornada, né? Eu falei para vocês que eu fui estudar no Instituto Bíblico do Brasil, e alguns caras da minha sala falavam, vamos lá, Enéas Tonini montou um seminário, vamos lá conhecer. As aulas eram de sábado, lá em Osasco, se não me engano, nas dependências da Igreja Batista Nacional, se não me engano era o pastor Hilbes, que era o pastor na época. E na semana tinha uma aula aqui numa das salinhas da Batista do Povo, que o pastor Enéas era o pastor. E eu lembro que um dia à noite, vamos lá ver uma aula e tal. O pessoal falou que a gente pode assistir uma aula. Eu falei, não sai do Instituto Bíblico de jeito nenhum. Eu gostava do Instituto Bíblico, né? Eles eram muito conservadores. Naquela época era canela de fogo, então eu brincava pra caramba com os caras, né? Punha aquele calorão, eu punha casaco, só pra encher o saco dos presbiterianos que estavam do lado, frio e tal, gelado, mas era legal. A gente se dava bem. Aí esse pessoal foi lá. Isso no ano de 83, 84, 85, 84, 85, 86, 87. No ano de 83. Vamos lá conhecer. E a gente foi conhecer lá o seminário. Quem que estava dando aula? O Ernesto Tonini. Eu lembro que eu entrei na sala, né? Não, senta aí e tal, né? Os convidados, né? Falei, pô, o Ernesto Tonini dando aula. Eu já conheci o Ernesto Tonini de criança. Ele muitas vezes pregou na igreja que eu era. Até na época do começo da renovação. Eu era garotão, criança eu era, criancinha. E aí eu vi aquela sumidade pregando, aquela humildade. Falei, caramba, né? Será que aqui é o meu lugar? Aí eu falei pro pessoal, não, vamos terminar o ano aqui no Instituto Bíblico do Brasil. Terminamos o curso básico e todo mundo se matriculou no Ernesto Tonini. Então, quer dizer, minha convivência com ele começou em 84, como aluno. 84, 85, 86, 87. Em 87 eu já era aluno e professor junto com o pastor Ernesto Tonini. Então sentava com ele, conversava com ele, as reuniões de professores estavam lá junto com ele, o doutor Paulo, e nesse período já começou também meu ministério, vamos dizer assim. Então eu caminho com o pastor Enéas praticamente assim de pertinho mesmo, desde o ano de 87. Então o tempo que eu estou no seminário como professor é o tempo de convivência. Convivência assim, de ir na casa dele, de dormir em alojamento junto com ele em acampamento, né? Eu lembro de um acampamento que ele almoçava junto com a gente na mesa. Era um cara extremamente simples, né? Humilde. Foi o que mais me chamou a atenção nele. E ele almoçando assim, pastor, quer alguma coisa, né? Todo mundo puxando o saco dele. Ele, quer uma paçoquinha, me consegue uma paçoquinha. Aí eu fui lá comprar 2 paçoquinhas para ele e tal. Não, uma como agora, outra como mais tarde. Ele era tudo regrado, né? Então aí foram vários anos, né? Vários anos e depois dentro da diretoria do seminário, quantas vezes pregou na igreja, né? Acho que é uma das últimas igrejas, acho que a penúltima igreja que ele veio pregar, eu lembro que até teve dificuldade para subir, para descer, tivemos que ajudá-lo, porque as perninhas, ele falava que já não ajudava mais, né? Mas a cabeça boa ainda. Então, foram anos de convivência. Praticamente, você vê aí, são 34 anos de convivência mesmo, né? E uns 37 de conhecimento, como meu professor, como meu conselheiro, né? Eu tenho passagens com o pastor Ernesto Tonini, eu e ele no gabinete dele. Eu abri no meu coração com particularidades. Então, coisas que ele falou, faça assim, assim, assado. Que o meu pastor falou o contrário. Mas eu falei, não, hoje o meu pastor aqui é o Ernesto Tonini. E eu fiz o que ele falou. Graças a Deus que eu fiz. Foi aí que eu vim parar no ministério pastoral. E aprendi com ele. E ele sempre falava, vocês darão a sequência. Né? Eu, pastor Maurício e tal, vocês darão a sequência, vocês darão a sequência. E a gente está dando a sequência no seminário. O Dr. Paulo também falava, né? Isso aí, então, não é assim, né? Não é uma história. É uma longa história. Né? Esses momentos individuais, quantas vezes sentei e falava para ele, eu cutucava, né? E aí, pastor Enéas? E o apóstolo Paulo era meio cabeça dura. Aí ele começava, ele contava pormenor de Paulo. Não, Paulo, apóstolo, São Paulo, ele ia falando, né? E o cara era bom, que até palmeirense ele era, né? Isso que eu ia falar. Ele era palmeirense. Eu até brincava com ele, pastor, quem vai embora antes, né? Quem acaba primeiro, o senhor ou o Palmeiras? O Palmeiras estava numa pindaíba desgraçada. E ele falava, para de brincar, né? O pastor Enéas era show de bola. Mas eu tive muita convivência. Quando eu vinha com ele para cá, eu lembro que uma época eu estava
querendo sair para ir fora do Brasil, para ficar um período no campo missionário. E eu lembro, ele falou, não faça isso, não faça isso. Depois de um tempo, estourou uma bucha na igreja, que se eu não tivesse aqui, a coisa ia... Nossa, a coisa ia... Então, assim, eu guardo muitas particularidades. Né? Eu conheço o pastor Ernesto não só pelos livros, não só pelas aulas, mas algumas particularidades. Estar com ele em acampamento, nesses alojamentos, dormindo ao lado dele, ele dentro do meu carro contando histórias, situações, dando conselhos, como eu falei, né, conselhos particulares que eu acho que meu pastor não chegou a me dar. Eu estive no gabinete dele aprendendo, então é um tempo assim forte, né? Ele celebrou a cerimônia religiosa do meu casamento, ele esteve na sua consagração, levantou você lá ainda pequenininho. Aliás, eu não falei no começo do vídeo, a gente é pai e filho. Pai de cast. Então levantou o seu irmão, Natan. Quando nós compramos esse templo, compramos esse prédio, construímos o templo, ele veio aqui, fez a oração de consagração desse templo. Então é uma jornada, é uma história, né? Foram aí 35 anos, vamos dizer assim, bem vividos ao lado do pastor Ernesto Nini, não só ouvindo, sendo aconselhado, muitas vezes chamou atenção, muitas vezes eu chamei a atenção dele, né? Tivemos assim situações onde a gente conversou de coisas que eu não gostei da atitude dele. Então uma liberdade muito grande. E eu tinha o pastor Enéas como assim, o pastorzão da minha vida, vamos dizer assim, né? Não desmerecendo os demais pastores, mas você guarda os pastores que você teve na sua vida. Então eu tive o pastor Antônio Vilar Garcia, na minha, vamos dizer assim, a minha infância. Pastor Odilon dos Santos Pereira, que está vivo, eu preciso encontrar ele uma hora. Dois da Convenção Batista Brasileira, o pastor Davi Clava, faleceu agora 3 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, da Batista da Lapa. São os 3 pastores da minha vida. E os pastores que me acompanharam de fora, o pastor Ernesto Anini, né? Os pastores que eu fiz amizade, o pastor Samuel, Mingo de Oliveira, o pastor Paulo, o doutor Paulo. Então, alguns pastores lá do seminário que são colegas meus, hoje foram alunos e são colegas de ministério. Mas o pastor Ernesto, a gente teve uma história junto. Né? Não foi ouvir dizer de Ernesto Anini. Uma vez um menino veio conversar comigo com um livro. Eu falei, você conhece, você está lendo o livro do cara. Eu convivi com o cara do livro. É diferente. Né? Então, é diferente. Não, o pastor Ernesto falava, achava isso, achava nada. Né? Você leu o livro e interpretou. Então, nunca vi o pastor Ernesto envolvido em escândalos, nunca vi o pastor Ernesto berrando em língua estranha. Mas até uma pessoa questionou ele, o senhor não acredita, ele deu uma bronca na pessoa, né? Pegou lá a carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, falou que está escrito aqui, deixou a pessoa desse tamanhinho, né? Então, uma pessoa ímpar. Eu acho que a gente não vai ter outro Ernesto Nini na história da igreja brasileira.